Glórias a Deus, paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe grandiosamente. Mais uma vez uma honra poder estar com todos para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Todas as sextas, a partir das 20 horas, nós temos um encontro aqui para nós aprendermos um pouco da palavra do Senhor. É o nosso momento de ensino, transmitindo na página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Amados, o Senhor Deus concedeu a nós um tema para esta mensagem, para este ensino, e neste tema nós temos um verso que nós utilizaremos aqui para que nós possamos dar início ao nosso ensino. O tema do nosso ensino é: a ninguém saudeis pelo caminho. A ninguém saudeis pelo caminho. O Lucas capítulo 10, verso de número 4, é o nosso versículo-chave para este ensino, que está escrito assim: não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. A ninguém saudeis pelo caminho. Antes de nós analisarmos este versículo e entendermos o que de fato quer dizer, o que Jesus queria dizer com isso, a ninguém saudeis pelo caminho, nós temos que entender um pouco do contexto do versículo. O contexto ele é muito importante para qualquer mensagem, para qualquer ensinamento. O contexto ele não pode ser ignorado. Por quê? Porque a falta do contexto dá margem para heresias, para possíveis heresias, também como para opiniões particulares, opiniões próprias daquele que está ministrando, pregando ou ensinando, tá? Então o contexto ele é muito importante. Quando nós deixamos o contexto de lado e nós pegamos unicamente aquele versículo, a tendência de eu colocar aquilo que eu acho, o meu próprio conceito, e tentar fundamentar ele é muito grande. A partir do momento que eu pego o contexto, aí o contexto não me permite formular a minha ideia e colocar ela ali como se fosse uma verdade absoluta, tá? Embora algumas pessoas, infelizmente, descobrem uma façanha em colocar dentro de um contexto bem explicado a sua opinião e fundamentar ela. Infelizmente, isso é existente. Mas nós que pregamos a palavra de Deus ou ensinamos, nós temos que nos deter muito ao contexto. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela interpreta a si mesma. A melhor maneira, a melhor forma de interpretar a Bíblia Sagrada é utilizando a própria Bíblia Sagrada. Então é muito fácil colocar aquilo que é opinião, né, o pregador ou o ensinador, colocar a sua opinião e tentar taxar aquilo como se fosse uma verdade, quando na verdade a Bíblia não dá respaldo para aquilo. São coisas que muitas das vezes são opiniões particulares, e opiniões particulares não pode ser encarado como uma veracidade bíblica. Então qualquer coisa que não tem uma base bíblica, ela passa a ser aí uma opinião totalmente particular e pode se transformar numa grande heresia, porque pode ir contra aquilo que as Escrituras Sagradas está a ensinar. Então, a importância do contexto na interpretação, ela não pode fugir, tá? Isso daí nós vamos encontrar dentro dos estudos da teologia, e é isso propriamente que nós podemos aprender com as próprias Escrituras Sagradas. Por isso que eu sempre digo para os nossos amados, para nós, né, no geral, estudarmos e nos alimentarmos da Bíblia Sagrada, porque, como eu sempre digo, existem muitas heresias, existem muitos falsos pregadores, falsos ensinadores, e se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, na veracidade da palavra de Deus, nós podemos ser levados por eles. Então existem muitas questões que são de particular interpretação, e isso não pode ser levado a sério. Nós temos que ficar com aquilo que a Bíblia Sagrada de fato está a nos ensinar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então a importância do contexto
ela é existente em toda mensagem, em toda pregação, em todo ensino ou palestra, não importa. A importância do contexto, ela sempre vai ter que estar em pauta para que possamos aprender o correto da palavra de Deus. Vamos entrar então agora no contexto. Qual é o contexto deste versículo que nós lemos, que é o verso de número 4 do capítulo 10 de Lucas? Se nós olharmos para o capítulo anterior, o capítulo de número 9, nós vamos entender melhor o contexto. Por quê? Porque ali é uma passagem que engloba muito a questão missão, a questão evangelizar, a questão fazer a obra. Porque existiam algumas pessoas ali, alguns discípulos, que eles prometeram ali com suas palavras, dizendo, olha, eu vou te seguir, Jesus. Onde o Senhor for, eu vou te seguir, eu vou atrás, eu vou junto, eu estou junto com o Senhor. É isso que eles estavam querendo dizer. E Jesus ele veio trazer uma mensagem em relação a aquilo que as pessoas estavam proferindo em relação a estar com Jesus, a evangelizar, a estar na obra. Né? Então eles diziam, eu vou te seguir. E Jesus lá no verso de número 58, do capítulo 9 de Lucas, ele deixa bem claro, dizendo, olha, as raposas elas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Outras pessoas diziam, mas espera aí, eu vou te seguir, mas espera antes eu enterrar meu pai, eu volto para te seguir. Isso nós vemos lá no verso de número 60, a resposta de Jesus dizendo, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. E lá e posterior, algumas pessoas diziam que ia seguir a Jesus, teve até um que disse assim, espera que eu vou se despedir das pessoas da minha casa, aí então eu retorno e te sigo. E Jesus deixa claro lá no verso de número 62, dizendo, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então note que são pessoas que estavam interessadas a seguir a Jesus, a estar na obra, mas eles tinham um mas, né? Eles tinham um mas. Eu te seguirei, mas... Então Jesus ele vem e traz essas mensagens. Então ali o ambiente era um ambiente de missão, um ambiente de fazer a obra, de evangelizar. Então tinha muitas pessoas que queriam seguir a Jesus, mas eles não estavam com o coração totalmente voltado a seguir a Cristo. Eles tinham ainda pendências na sua vida secular que eles queriam ainda estar tratando. Então Jesus ele está querendo dizer o quê com essas mensagens? Olha, você tem que saber separar as coisas, tá? Saber separar a sua vida lá com as questões que você vai seguir daqui diante, que é em busca do reino de Deus e comigo ali no evangelismo, na obra de Deus. Então quando Jesus disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos, ele não está discordando das questões fúnebres, né? Poxa vida, o pai dele que tinha morrido, então deixa meu pai para lá, eu vou seguir Jesus. Então não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer, deixa de cuidar, se você pretende me seguir, se voltar a mim, o foco seu tem que estar em mim, o foco seu tem que estar aqui. É essa mensagem que Jesus queria estar passando, que Jesus passou para eles naquela ocasião. Então este é o ambiente em que Jesus ele vem a colocar ali 70 homens para serem enviados. Então Jesus escolhe ali 70, ali pega os 70 homens para enviar eles, dentro deste mesmo contexto, deste ambiente, tá? Então eu ainda estou dentro do contexto para a gente poder entender o versículo, ok? Então Jesus ele então escolhe 70 discípulos ali, alguns vão dizer que no original está 72, e nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Acho que não há necessidade, mas na sua Bíblia vai estar escrito 70 discípulos, e ele envia de 2 em 2 para lugares e cidades que ele haveria de estar. Então o que eles fariam? Eles seriam o precursor de Jesus ali naqueles lugares. Eles viriam e anunciariam, esse era o mandato de Jesus, anunciem o reino de Deus, diga que o reino de Deus está próximo. Este reino de Deus era quem? Era o próprio Jesus trazendo ali as boas novas, o evangelho, tá? Então este era o anúncio do reino de Deus. Então o que eles tinham que fazer? De 2 em 2, ir para lugares e cidades em que Jesus haveria de estar. Então eles iriam ali e praticamente estariam preparando o terreno para que quando Jesus chegasse ali, ele conseguisse fazer a obra como ele
tinha em mente e no coração em fazer. Então ele enviou ali os 70. Jesus precisava fazer isso? Eu não vou dizer para você que ele precisava enviar os 70, mas a obra dos 70 ali, ela não foi, pode ser alguma, dispensada, hipótese alguma. Até porque a obra que eles fizeram ali foi uma obra maravilhosa. Eles voltaram contentes, falando com Jesus sobre aquilo que tinha acontecido nos lugares onde eles tinham passado. Então, aquele envio dos 70 foi algo de sabedoria e de propósito ali, de grande propósito, né? De grande valor. Tá? Então, Jesus enviou 70 para que eles viessem a estar já trazendo a mensagem do reino de Deus já de antemão. Então note que este é o contexto. Então quando Jesus ele chama os 70 e designa os 70 para serem enviados, então Jesus ele traz ali algumas diretrizes que eles deveriam seguir. E entre essas diretrizes, nós não temos tempo para entrar em todas as questões, né? Seria muito bom, de grande valor espiritual e até em relação ao conhecimento bíblico, mas nós não temos este tempo, né? Então eu peguei somente essa parte, né, da saudação. Então Jesus ele começa a trazer ali algumas diretrizes, algo que eles deveriam seguir para que então viesse a cumprir mesmo aquilo que ele queria que eles cumprissem ali naquele envio, tá? Então, ali em Lucas 10, 4, então Jesus fala para eles, não leve bolsa, nem alforge, nem alparcas, aí entra no nosso tema, e a ninguém saudeis pelo caminho. Este é o contexto e este é a diretriz que Jesus passou para os discípulos. Agora, por que Jesus disse a ninguém saudeis pelo caminho? Qual que era o foco, qual que era o objetivo de Jesus em relação a não saudar eles, né, pelo caminho? Para nós entrarmos nisso, nós temos que entender um pouco de como funcionavam as saudações lá na época de Jesus, nos tempos bíblicos. Existiam basicamente, entre os judeus, 3 tipos de saudações diferentes, para nós entendermos, tá? Existia primeiro a saudação face a face, que de fato ela era efetuada face a face mesmo. Sabe quando você passa por alguém conhecido, que não é da igreja talvez, ou é da igreja, quem sabe, não sei. Aí você dá com a mão e fala, opa, tudo bem? Como vai? E aí, beleza? O paz do Senhor, tudo na paz? Basicamente era isso, só que era efetuado face a face. Tá? E o que eles falavam? Eles falavam alegre-se, ou saudações. Lá em Mateus 28, 9, Jesus disse, eu vos saúdo, por exemplo, tá? Ou lá em João 20, verso de número 21, tem uma saudação lá que seria, paz seja convosco. Então, esse era o tipo de saudação que se falava, se pronunciava, né? Face a face. Esse é um tipo de saudação. Então, eles se encontravam face a face e diziam para o outro, alegre-se, ou paz seja com você, ou paz seja convosco, quando tivesse mais pessoas, ou eu vos saúdo, ou saudações. Era uma saudação natural entre eles. Porém, note, feito face a face. Outro tipo de saudação que era comum nos tempos bíblicos era a saudação em reverência. E esse era feito também presencialmente, obviamente, próximo à pessoa. Note que na primeira saudação que eu mencionei, a face, não havia contato físico. Nessa outra saudação, a saudação em reverência, também não havia contato físico. Como que ela era feita? Era feito se abaixando, literalmente se abaixando. Aquele movimento de cabeça e cintura para baixo. Então se abaixava com um sentido ali de se prostrar diante da pessoa ali, saudando ela. Esta era uma saudação comum também entre eles, um outro tipo de saudação. E esse tipo de saudação, muitas das vezes, ele acabava até em acarretar o ajoelhar-se diante da pessoa. Então era normal ajoelhar-se, literalmente, igual você se ajoelha para orar, ajoelhar-se diante da pessoa. Era uma saudação em reverência. Né? Com esse tipo de saudação, aquele que estava saudando estava querendo dizer que aquele que estava diante de si era alguém de grande estima, alguém que ele considerava muito, que ele o tinha como se fosse superior a ele. Então ali ele estava se humilhando
né, colocando aquela pessoa como alguém que ela estima grandiosamente, vamos dizer assim, colocando a pessoa num pedestal. Isso não era adoração, tá? Isso era uma saudação. Então, o sentimento ali daquele que estava saudando era de saudar mesmo a pessoa, tá? E não de adorar. Embora essa prática na Bíblia Sagrada nós sabemos que vincula-se muito à adoração, né? O ajoelhar-se, o se prostrar. Mas quando era feito para com outra pessoa, era com sentimento apenas de saudar a pessoa. Também era feito perto, próximo à pessoa, e não era feito de longe. Existia um outro tipo de saudação, um terceiro tipo de saudação, o último, né, para nós finalizarmos essa questão de saudação, que era a saudação com beijo, ou com ósculo, como muitos conhecem dentro das escrituras sagradas. A saudação com ósculo, ou com beijo, geralmente ela era efetuada da seguinte maneira: as pessoas que se saudariam, elas colocavam a mão sobre os ombros uma das outras, né? Colocava a mão, então, no caso, sobre os meus ombros e eu sobre os ombros dela. E assim era dado um beijo na face direita, ambas, né, se cumprimentavam com um beijo na face direita e posteriormente com um beijo na face esquerda. Lá em 1 Samuel capítulo 10, verso de número 1, por exemplo, Samuel ele sauda Saul dessa maneira. Né, a Bíblia, logicamente, não vai descrever como que estava sendo feita a saudação, mas era uma saudação com beijo, uma saudação com ósculo. Isso ali quando Saul foi ungido a rei, estava sendo ungido a rei de Israel. Jesus, lá em Lucas 7,45, ele não recebeu essa saudação, que era comum, que ele deveria, digamos assim, dentro do costume judaico, ter recebido ali na casa de Simão o fariseu. Quando Jesus foi convidado para estar na casa de Simão, o fariseu, ele não foi recebido com ósculo, ele não foi recebido com beijo, que seria comum. Ele mesmo diz isso para Simão o fariseu, porque a mulher pecadora que adentrou o recinto e derramou sobre os pés de Jesus daquele unguento, ela chorava, ela limpava com os cabelos e ela beijava os pés de Jesus. E quando Simão o fariseu ele repreendeu aquela atitude por questão de ser uma mulher pecadora fazendo isso para com Jesus, Jesus disse para ele, falando: olha, eu entrei em sua residência e você nem me saudou, essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Então, uma prática comum entre os judeus, Jesus não recebeu na casa de Simão o fariseu. E era esse tipo de saudação em que Jesus estava a reclamar naquela ocasião. Obviamente, não propriamente dito por causa da saudação, mas por causa do sentimento que se passou no coração do fariseu, ali por ele não ter saudado a Jesus naquela ocasião. Paulo, lá em Romanos 16, verso 16, ele instrui a saudar, né, com o ósculo santo. Este ósculo santo, ou santo ósculo, dependendo da tradução, na sua da Bíblia pode estar ósculo santo, ou santo ósculo, era esta saudação, a saudação com beijo efetuado na face, uma saudação comum ali nos tempos bíblicos. Então, note que dentro desses três tipos de saudação, tem aí, digamos assim, um certo tempo a ser aplicado. Na primeira tinha que estar face a face. Na segunda, poderia ocorrer o de se prostrar, de se ajoelhar diante da pessoa. E na terceira, mão sobre os ombros, beijo na face direita e beijo na face esquerda. Amados, se os 70 tivesse que fazer isso com cada pessoa que ele se encontrasse pelo caminho, ia tomar muito tempo. Por que Jesus disse: a ninguém saudeis? Na Bíblia, aqui no texto, ninguém pergunta para Jesus o porquê a ninguém saudeis. Mas isso não quer dizer que ninguém perguntou para Jesus, não está registrado. Mas poderiam ter perguntado, pode ser que perguntaram para Jesus o porquê disso, né? Se alguém perguntasse para Jesus, por que Jesus a ninguém saudeis? Sabe o que Jesus responderia? Porque se vocês pararem para saudar as pessoas, vai tomar muito tempo. Eu tenho um tempo já determinado para me cumprir a obra, está chegando próximo já a finalização da obra em que eu vim efetuar aqui sobre a terra, que seria até o consumado ali na cruz do Calvário. Então aí vai tomar muito tempo e eu não vou conseguir chegar nessas cidades já e efetuar a obra de Deus dentro do tempo já determinado.
Então, para que isso não aconteça, de vocês tomarem muito tempo, perder tempo saudando um ao outro ali com aquela demora, então eu preciso que vocês não saudem ninguém. Essa seria a resposta de Jesus se alguém perguntasse para ele, tá? Até porque a saudação judaica, ela não envolvia apenas esse cumprimento. Esses tipos de cumprimento já tomaria tempo. Já só um por um saudar dessa maneira ia tomar muito tempo. E geralmente ela se estendia com o quê? Com um pequeno diálogo que existe hoje nos nossos dias. Como que você vai? Como você está? Como está a sua família? Basicamente seria assim. Então, com certeza tomaria muito tempo. Então, por que Jesus disse a ninguém saudeis pelo caminho? Isso não é antipatia, amados. E isso era por causa do tempo, que era curto, para que a obra fosse cumprida. Tá ok? Então, esta mensagem de Jesus, ou essas diretrizes para com os 70, era para que a obra ela fosse efetuada com eficiência. Olha só que interessante. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus e cumprimos a vontade dele de acordo com aquilo que ele determina para nós, aquilo que nós estamos a efetuar, de fato, acaba sendo efetuado com sucesso, com eficiência. Por isso existem muitas pessoas, infelizmente, dentro da obra de Deus, dando socos em pontas de faca, sabe, tentando remar para um lado que talvez não é o lado certo que Jesus queira que seja remado. Muitas das vezes empreende-se a obra de Deus de uma maneira que não está tão dentro assim daquilo que Deus quer. Porque quando nós começamos a agir dentro do que Deus quer, isso não vale só para a obra de Deus, mas para com a nossa vida espiritual no geral. Então nós passamos a, com mais eficiência, prosseguir. Muitos acabam até parando mesmo, né, no seu crescimento espiritual ou até mesmo na obra de Deus, porque sai fora daquilo que Deus determina para eles. Imagina se os 70 tivessem desobedecido a Jesus. Jesus não cumpriria a obra. Os 70 não voltaria alegre falando com Jesus. Olha só que interessante a consequência da obediência dos 70. Lá no capítulo 10, o verso de número 20, está escrito assim... porque note que os 70 foram obedientes à voz do Senhor e retornaram para ele alegres. Estavam felizes. Por quê? Porque tudo o que eles fizeram foi com grande sucesso, com grande êxito. Deus trabalhou através deles ali e foi algo maravilhoso. Eles voltaram alegres e falaram, Jesus, olha só, é incrível, porque os espíritos, eles nos submetem. Né? Os espíritos imundos, né? No caso, os demônios, se submetem a nós. Então, grandes maravilhas, né? A Bíblia não dá grandes detalhes ali, mas grandes maravilhas ocorreram através dos 70, porque estavam na obediência do Senhor. Quando nós entramos na obediência, na vontade de Deus, coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas, em nossa família, através de nós, tá? Verso de número 20, capítulo de número 10, para nós já ir finalizando esta mensagem. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Olha só que maravilha, a obediência, o que trouxe. Jesus disse, olha, não se alegre tanto, não se alegre porque os espíritos imundos, os demônios se submetem a vocês, mas alegrem-se pelos vossos nomes estarem escritos lá no reino dos céus. Em outra tradução, na sua, talvez está escrito arrolado nos céus. Em outra tradução, vai estar escrito listado nos céus. Ou seja, está escrito, na minha tradução aqui, corrigida fiel, está escrito nos céus. Que maravilha! Isso aqui denota não só, digamos assim, uma eficiência na obra de Deus, mas também a salvação. Porque o que Jesus quis dizer, olha, vocês estão em uma vida voltada à salvação, porque o seu nome está no céu. E obviamente nós sabemos que o livro da vida, o nosso nome lá, é sinônimo de salvação. Então note que a obediência ao Senhor, ela nos traz bom êxito nas coisas aqui da terra, mas também ela acumula tesouros para nós lá no reino celestial.
Por isso é muito importante nós, como Igreja do Senhor, estarmos em obediência à palavra de Deus e à vontade do Pai constantemente. E então tudo que nós empreendermos, por mais que seja difícil em alguns momentos, tenham empecilhos, tenham obstáculos, isso é natural e é Deus que permite, nós sempre vamos estar rompendo os obstáculos e alcançando a vontade do Senhor. Este é o poder da obediência. Então, Jesus, voltando para o nosso tema, disse: não leveis bolsa nem alforjes nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em outras palavras, usando agora palavras minhas, Jesus está querendo dizer: obedece o que eu estou te dizendo, obedece o que eu estou te dizendo, o que eu estou te pedindo, obedece a minha palavra e faça. E posteriormente, obviamente, nós vimos aqui o resultado e a consequência da obediência dos 70. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Espero vê-los novamente na próxima ocasião para que nós possamos aprender juntos da palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar e agradecer ao Senhor neste momento. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado, trabalhado em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Abençoe os seus filhos grandiosamente, aqueles que estão conosco neste momento, assistir. Aqueles que não puderam, ó Deus, o Senhor conhece, trabalha em cada lar, em cada casa, em cada família. Expulse todo o mal, toda a obra satânica seja desfeita e o nome do Senhor seja glorificado acima de tudo e de todas as coisas. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe grandiosamente. Amém, amados? Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação no Espírito Santo, reine em cada coração e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.